amigos do canal, ótimo domingo a todos. Estou aqui entrando no ar com o nosso boletim diário. A derrota elástica de ontem segue repercutindo bastante no Vasco e obviamente vamos trazer toda essa repercussão, as críticas do Renato Gaúcho, que seguem repercutindo muito no grupo, os questionamentos por conta da escalação do treinador e o pensamento para o jogo decisivo diante do Olímpia na quarta-feira pela Sul-Americana. Por isso eu peço desde já que você fique sintonizado até o final desse vídeo para que possa ficar a par das últimas informações do Vasco. Se puder, deixa o like aí embaixo, compartilhe o vídeo, convide outros a se inscreverem em nosso canal e eu vou agradecer pra caramba este seu apoio. Aqui é a Relação Diária e eu preciso desse seu apoio para fortalecer esse projeto. Bora então falar do Vasco, meus amigos, que já retornou ao Rio e na bagagem muitas críticas pela pífia atuação da equipe na goleada imposta pelo Internacional ontem no Beira-Rio. Em campo, um time irreconhecível, totalmente entregue, sem força, vulnerável, sem reação e, como bem disse o Renato na coletiva, com sono. Renato, além de estar sem voz na coletiva, estava realmente muito chateado pela forma como o Vasco perdeu. O treinador criticou duramente a postura da equipe e disse que o Vasco entrou desligado diante de um adversário mais intenso. Segundo o Renato, o Internacional entrou para a guerra e o Vasco entrou para desfilar. Foram com essas palavras que o Renato iniciou as suas críticas ao grupo, que seguem ecoando no clube. O treinador acredita que os gols tomados foram por pura falta de atenção e que, nesse momento, não pode ser usada a desculpa de falta de treino, porque ele vem treinando exaustivamente o sistema defensivo contra essas falhas. E ontem foram justamente essas falhas que custaram caro ao Vasco. E podem custar mesmo, porque a diferença dos times que estão rodeando ali o Z4 para o Vasco vem diminuindo a cada rodada, a cada tropeço Cruz Maltino. E aí fica o torcedor ali tendo que ligar aqui, ó, o secador para que o Vasco não perca muitas posições, possa seguir ali olhando para cima ao invés de se preocupar com a parte de baixo da tabela. O Renato espera que até a pausa da Copa do Mundo o time consiga o maior número de pontos possíveis, né? E já tem ali também um aliado para isso, São Januário, meus amigos, onde a equipe conquistou a maior parte da sua pontuação. Só para ter ideia, neste Brasileirão, os dois últimos jogos antes dessa pausa da Copa do Mundo vai acontecer na casa do Vasco. Tem o Bragantino no próximo domingo e contra o Atlético Mineiro. Então, dois times que hoje estão acima do Vasco na zona de pontuação. Então é nisso que o Vasco vem se apegando. Bom, mas o Renato criticou o grupo, porém, tem convivido também com críticas dos torcedores por conta das suas escolhas. Escolhas teimosas, viu? Ontem não foi diferente. Muitos torcedores não entenderam a escalação do Brenner e do Tietê no jogo contra o Inter, porque para a torcida, ambos os jogadores já tiveram oportunidade suficiente e não conseguiram aproveitar. E o cenário era todo favorável para colocar em campo ali outros atletas, como o próprio Marino Inistrosa, por exemplo, que havia feito um bom jogo contra o Paysandu. Renato não quis entrar no mérito das suas escolhas, porque, segundo ele convive diariamente com o grupo e sabe com quem pode contar. Mas pelo andar da carruagem, a bronca da torcida deve interferir sim nas próximas escolhas do treinador, porque a derrota por 4-1 não vai ficar barato, meus amigos. O grupo será cobrado pela essa postura em campo e o Renato espera que com as voltas do Thiago Mendes, que é o líder da equipe, o Rojas, o Adson, o próprio Spinelli, o Vasco possa voltar a competir à altura, porque ontem não competiu. E isso já vai ser possível ser colocado em prática contra o Olímpia, lá no Paraguai, na quarta-feira, em jogo válido pela Sul-Americana. A tendência é que o Renato escolha uma equipe baseada ali na saúde, nesse critério. Quem estiver melhor vai para o jogo. Ele vai conversar com o departamento médico, com a comissão técnica, para tomar a melhor decisão. Está avaliando todos os cenários, até porque também é um duelo que pode decidir o primeiro lugar do grupo na Sul-Americana. Uma vitória do Vasco, por exemplo, encaminharia bem, ou melhor, a classificação, né, para a próxima fase. Um empate também é bem-vindo, já que o último jogo o time decide em casa contra o Barracas da Argentina, que também não é lá essas coisas. E se for derrotado, aí o Vasco não dependeria só de si para buscar a vaga na primeira colocação. Então a ideia dentro do clube é fugir desses dois jogos do playoff, caso o Vasco se classifique em segundo, porque aí vai aumentar ainda mais o calendário de jogos
para o time. Em relação ao sistema defensivo, ficam as dúvidas. O Cuesta foi expulso ontem e era o titular da equipe. Será que o Renato voltaria a colocar o jogador pela Sul-Americana, mesmo ciente que ele não vai poder jogar a próxima partida do Brasileirão? Ou vai dar chance ao Saldívia, que vem marcado pelos últimos jogos com os gols contra, mas na prática vai ser o titular contra o Bragantino pelo próprio Brasileirão. Então, sinceramente, essa situação mostra bem, olha, o fundo do poço onde o Vasco se encontra em matéria de zagueiros. E tem que contratar, meus amigos, a gente tem que torcer realmente para o Vasco pontuar e ir pontuando cada vez mais, ganhar esses jogos em casa, em São Januário aí, pelo próprio Brasileirão, para seguir fugindo daquela situação de Z4. Né? Por exemplo, o Santos hoje perdeu o jogo para o Curitiba, foi um bom resultado, porque não passa o Vasco, fica ali embaixo, e vão acontecer outros jogos ainda na rodada aí. Estou gravando esse vídeo, mas ainda vai ter o jogo do Grêmio, vão ter outros jogos, tem o próprio Corinthians com o Botafogo, muitos jogos aí de adversários que podem passar o Vasco, e o ideal é fugir dessa turma, que essa turma está ali com 17 e 18 pontos, rodeando o Z4, e se o Vasco continuar perdendo, vai a distância ficar cada vez menor, e aí o Vasco vai acabar entrando na Copa do Mundo ali, praticamente colado no Z4. Então não dá para dar esse mole, né? O Vasco, o Renato vive falando aí que chegou com um ponto, que conseguiu fazer o Vasco chegar a 20, beleza? Mas a gente não pode errar daqui para frente. As escolhas do Renato realmente ontem decepcionaram muito, né? Essas escolhas não foram bem-vindas. Acho que o Vasco foi mal escalado e o espírito também do Vasco em campo também não foi de competição, né? Foi um espírito realmente sonolento e que isso aí decretou, né, a derrota desde já. Mas não dá para ficar caindo nesses erros aí. O Vasco tem time aí para ainda conseguir bater de frente contra o Bragantino, contra o Atlético Mineiro, mesmo com esses times acima do Vasco. E aí conseguir mais 6 pontos importantes, né, que levariam o Vasco a terminar a pausa aí da Copa do Mundo com 26 pontos. Então seria uma pontuação boa para o time que tem, né? Porque realmente até a janela o Vasco vai precisar rezar e vai ter que contratar a altura, hein? Como eu falei ontem na minha análise, não dá para ficar só tentando buscar um zagueiro, vamos ter que contratar 2. O time do Vasco precisa de vários jogadores em muitas posições aí carentes. E em falar em posições carentes, a lateral direita não é uma posição tão assim carente no Vasco, mas está com problemas. Por exemplo, o Pumita Rodrigues é o titular, o Paulo Henrique é o reserva. O Paulo Henrique, segundo o Renato, teve uma contusão aí mais séria assim, de recuperação mais lenta, inclusive não vai participar dos próximos jogos do Vasco até a pausa da Copa do Mundo. Então por isso que eu digo, a importância de você ter reservas à altura que possam suprir a ausência ali dos titulares quando for precisar ser acionado esse tipo de peça. Então, que o Vasco se concentre nessa janela e consiga trazer jogadores aí que possam performar à altura dos titulares. Vocês não concordam? Então, comente aí embaixo do vídeo e vamos interagir. Bom, meus amigos, estou indo embora. Esse foi o Boletim de Domingo, mas amanhã a gente está aqui com muito mais novidades, notícias atualizadas. Continuem aí. Estamos colocando shorts aí, vídeos, em breve vamos começar a produzir mais lives que estamos devendo, enfim, vamos tentar crescer o canal com qualidade. A você, meu muito obrigado, um grande abraço e até lá.